Oi, aqui é Daniel, eu estou em Ghent, na Bélgica, e vou passear aqui pela rua principal da cidade. Vou mostrar uma forma que você pode identificar as camadas de história aqui que aconteceram na cidade, olhando para uma igreja. Também vou falar sobre um prédio que ficou escondido centenas de anos e só foi descoberto agora, na década de 1970, e é um prédio incrível. Agora, por último, mas não menos importante, eu vou falar sobre um mistério que tem aqui, que até hoje não foi resolvido. Então, dá uma olhada e olha que essa cidade também, e talvez seja a mais agitada da Bélgica, pelo menos eu acho. Então dá uma olhada nisso, porque hoje é só segunda-feira, olha como é que tá isso aqui. Dá uma olhada. A maioria não é turista, tá? Apesar de ter vários, óbvio. Tem muitos locais também pelas ruas. Essa semana é semana de festas por aqui. Olha como é que tá tudo enfeitado. Agora, se você quiser ir pra agitação, é pra lá, e é pra lá que a gente vai. Até porque lá tem várias coisas importantes que eu acho que é importante que você saiba sobre essa cidade, para que você venha visitar já entendendo um pouquinho do que você vai ver por aqui. É dessa ponte que você já tem a vista das principais atrações aqui. A igreja aqui de São Nicolas, a Torre do Sino, onde tem aquele relógio lá também, e por último lá embaixo a Catedral de São Bavo. E todos esses são os principais pontos turísticos, né, vamos dizer assim, aqui de Ghent. Eu vou falar um pouquinho sobre eles e mostrar um pouquinho daqui até lá embaixo. Aqui na frente não dá pra perceber muito, porque tem esse monte de barracas e tal, por conta dos festivais. E já tá tendo um show ali, já começou. Mas aqui é uma pequena praça, diferente de, por exemplo, Antuérpia, Bruges e até mesmo de Bruxelas. Aqui em Ghent não tem uma Grand Place, sabe? Uma praça grande que é o centro da cidade. Aqui acaba tendo várias praças menores, porque Ghent foi uma cidade super importante no passado e ela já era bem grande, bem maior que as outras. Então acabou que ela acabou fazendo várias praças pequenas. E normalmente essas praças sempre eram um lugar de mercado. E como aqui tinham várias, cada pracinha virou um mercado de um produto. Então, por exemplo, essa praça aqui é uma praça de mercado de grãos, onde vendiam grãos. Tem outras, por exemplo, como praça do mercado de carne, ou do mercado de peixe, ou até do mercado de vegetais. Então era bem separado assim, nessas pracinhas menores, diferentes das outras cidades aqui da Bélgica. Tá dando para ter uma ideia do movimento aqui hoje, né? Como eu falei, hoje é segunda-feira, agora são 4 horas da tarde mais ou menos, e tá tudo lotado, algumas ruas estão fechadas, tá realmente bem animado por aqui. É a igreja de São Nicolas, e ela é do século XIII, ela começou a ser construída na época que se ganhava muito dinheiro aqui em Ghent. Ghent era uma cidade, uma das mais importantes da Europa. Só perdia para Paris em determinada época. E essa cidade ganhava muito dinheiro com uma produção de tecido, principalmente. Então ela vinha matéria-prima, eles produziam tecido e era comercializado. Bruges também ganhou muito dinheiro com tecido, elas eram praticamente rivais. E lá no início do século XIII, XIV, essa cidade ganhou muito dinheiro com isso, era muito rica, realmente. E essa igreja mostra um pouquinho dessa história toda, desde a época que Ghent ganhava bastante dinheiro até a época que começou a realmente decair. É só você olhar, por exemplo, o material usado na construção. Por exemplo, o material lá da torre, esse tipo de pedra um pouco mais azulada e tal, ela vem de uma cidade bem distante. E ela começou a ser construída justamente quando Ghent tinha bastante dinheiro. Eles tinham dinheiro suficiente para mandar vir pedras de outras regiões, pedras de melhor qualidade, para construir esse tipo de igreja. Mas depois a coisa começou a decair um pouquinho, e já pelo século XV, esse tipo de portal aqui, pedras amarelas, elas já são mais pedras daqui da própria região mesmo, quando esse dinheiro já não existia mais e eles tinham que se virar com as coisas aqui em volta. Agora a coisa ainda fica pior já para o século XV, até por conta da rivalidade entre Bruxelas e a Inglaterra e tal. Então a situação fica muito ruim aqui, economicamente falando, para Ghent. E eles começam a construir outras partes da igreja com esse tijolo mais avermelhado. Então isso é legal para você ver as camadas de história que aconteceram por aqui.
E apesar dessa igreja de São Nicolas ser bem antiga, por dentro ela é bem renovada, porque aqui, principalmente no século XV, XVI, aconteceu um processo chamado iconoclastia, que foi quando os protestantes invadiam as igrejas católicas para destruir os símbolos e tal, que eles eram contra, né? Então eles destruíram muitas das igrejas aqui em Ghent, principalmente, e depois elas tiveram que ser renovadas. Por isso que elas são até mais modernas. E essa igreja, agora mais por fora, ela tem uma arquitetura gótica bem específica dessa região, que em vez de ter normalmente 2 torres, tem uma só, que é essa aqui, bem no meio. Assim que você sai da igreja, você dá de cara com esse prédio aqui, diferentão. Lá em cima tem 6 dançarinos. A ideia é que quando o vento bata mais forte, eles comecem a rodar. E isso aqui, na verdade, foi redescoberto. O que aconteceu? Isso aqui era uma espécie de clube de mercadores. E isso muito comum no norte da Europa. Foi construído lá no século XVI, esse prédio, com essas estátuas. Mas em algum momento se perdeu. Se acreditava que tinha sido demolido e tudo mais. Então, numa feira mundial que teve aqui, reconstruíram ela, mas em outro lugar, seguindo o modelo original. O que aconteceu é que na década de 1970 descobriram que, na verdade, para construir o prédio que tinha sido construído aqui nesse local, não tinham demolido isso. Na verdade, tinham coberto isso com as paredes do prédio. Ele estava o tempo todo lá dentro, mas ninguém sabia. Só na década de 1970 que essa rua aqui foi ser revitalizada e tal, e reconstruída algumas coisas por aqui. E aí descobriram que aqui o tempo todo estava esse prédio com essa fachada incrível lá do século XVI. Por último, mas longe de ser menos importante, a Catedral de São Bavo. São Bavo era ele chegou a ser um soldado, mas depois ele largou a vida militar e resolveu ajudar outras pessoas por aqui. Mas talvez o mais importante que São Bavo e a catedral em si seja uma obra específica que está ali dentro. No século XV, Huber e Jan van Eyck, 2 irmãos daqui da Bélgica, fizeram uma obra-prima em óleo. Dizem que é a primeira obra-prima realmente feita em óleo. E na época era totalmente novo isso daí. Essa obra é chamada Adoração do Cordeiro Sagrado e muitos consideram ela, né, uma das obras mais influentes da história da arte. Para você ter ideia quanto ela é tão importante. Ela já sofreu ataques e até roubaram várias vezes. Dizem até que é uma das obras mais roubadas no mundo. Você tem ideia da coisa? No século XVI, os protestantes entraram nessa igreja com a intenção de destruir tudo. E eles realmente destruíram quase tudo. Porque um padre foi mais rápido e conseguiu esconder essa obra específica lá em cima, lá no topo da igreja, e acabou salvando ela. Mas no século XVIII, Napoleão chegou aqui e conseguiu roubar 4 telas dessa obra, que na verdade elas são várias telas juntas e formam uma obra grande, de uns 4 metros de largura, por exemplo. E Napoleão conseguiu levar 4 e, como se fossem troféus de guerra, ele levou para Paris para ser exposto no Louvre. Mais tarde, no século XIX, o rei prussiano chegou também a pegar algumas dessas telas e levar para a Alemanha. E como eu disse, a obra era realmente muito importante, tanto que no Tratado de Versalhes, que definiu o final da Primeira Guerra Mundial, foi estabelecido bem especificamente que a Alemanha era obrigada a devolver essas telas aqui para Ghent. Em 1936, invadiram essa catedral e conseguiram roubar uma única tela dessa daí. Suspeitavam de um banqueiro aqui da cidade e as últimas palavras dele confirmou isso daí. Ele disse que só ele sabia onde estava essa tela e que ele nunca ia dizer. E acabou morrendo com esse segredo. Durante a Segunda Guerra Mundial foi ainda mais agitada para essa obra. Ela saiu daqui para tentar preservá-la de alguma forma. Acabou indo parar nos Pirineus, os Montes Pirineus. E depois os nazistas descobriram essa obra lá, pegaram essa obra e foram para Baviera, onde eles guardaram numa mina de sal. Quando acabou a guerra, um grupo chamado Monument Men, que tem até um filme sobre eles, era um grupo feito só para salvar grandes obras de arte durante a Segunda Guerra Mundial. Eles acabaram encontrando onde estava e ela conseguiu retornar aqui. Mas, até hoje, ainda tem um grande mistério aqui. Lembra daquele banqueiro? Ele morreu dizendo que só ele sabia onde estava essa tela
e ninguém mais sabia, ele não ia contar para ninguém. Tudo indica que ele realmente não contou para ninguém, porque até hoje não sabe onde está essa única tela. Ela, hoje a que está aqui, é a única parte dessa obra que não é original. Então quando você visitar essa obra, coisa que eu recomendo, à esquerda inferior, a obra da esquerda, na parte inferior, é essa tal tela que não é original. Ela, coincidência ou não, é a única onde os irmãos Hubert e Ian fizeram um autorretrato. Então você vai ver que tem algumas pessoas nessa tela, mas tem dois olhando meio suspeito para você. Vai saber. Não deixe de baixar o e-book gratuito lá igualeuropa.com.br/Eurotrip e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.